dar comida para bebê, e eu tinha que preparar, arrumar a casa, preparar almoço, e meu filho todo cheio de cocô. Eu não podia parar para trocar, que era muito serviço, 3 crianças para olhar, fazer almoço, dar para os meninos para a escola. E meu filho ficava com fome, ficava com sede, cheio de cocô, com 3 meses de idade. E quando eu ia limpar ele estava todo assado. Lutei, consegui colocar meu filho na creche. E até meu filho se adaptar na creche, nós morava mais no hospital do que em casa. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha ninguém. Era eu e meu filho. Onde que eu dormisse, era com meu filho. Aí, aqueles tal de Goiânia infantil lá, materno infantil, eu morava lá. Eu ficava mês inteirinho. Não tinha ninguém para dar nada. Teve uma certa época que eu tive que deixar meu filho sozinho lá e sair na rua para achar alguém para a gente prostituir, para ele me dar dinheiro para comprar comida e fralda para meu filho, porque eu não tinha ninguém. Aí esse homem, sempre eu procurava ele para ir minha mente ela foi apagando, para achar qualquer motelzinho ali, para ele me dar dinheiro, para mim comprar marmita, para mim comprar fralda. Porque lá só dava comida para criança. As roupinhas dele, eu lavava lá mesmo no hospital, na lavanderia do hospital. E meu filho, só o curioso, meu filho dava febre dia e noite. Eu não dormia, porque eu pegava o pano e colocava na cabeça dele para esfriar, pano úmido, para esfriar a noite inteirinha. E eu ficava meses. Eu não tinha um pai para levar uma comida para mim, não sei quantos dias que eu ficava sem comer, não sei nem com quem que eu deixava lá, meu filho, para mim caçar alguém na rua para prostituir. Então, assim, foi andando, tá bom. Aí meu filho melhorava, voltava para a creche, aí eu caçava um serviço e ia trabalhar. Aí aluguei um quarto. Aluguei um quarto para morar com ele e com a menina que também deixava o filho na mesma creche. Morava eu e ela tinha um filho e eu um filho. Aí eu deixava na creche e ia trabalhar. Quantas vezes que eu pegava meu filho, enrolava ele na manta, enrolava um plástico nele, ia tomar ônibus 5 horas da manhã, porque 6 horas da manhã eu tinha que deixar ele na creche, que 7 horas eu tinha que estar no serviço. Aí eu ia molhando e ele enrolado naquele plástico, para ele não molhar. Aí ele vivia gripado, vivia com pneumonia, ele dava muito giardia. É uma diarreia que dava aquele verme de giardia que pegava da creche. Meu filho acostumou tanto na creche que quando eu ia buscar ele não queria ir embora, porque nós não tínhamos onde morar, né? Aí ele não queria ir embora, porque ele queria ficar na creche. E nisso meu filho ficou 5 anos na creche. Quando, com 4 anos, eu voltei a prostituir. Com 4 anos que meu filho tinha, eu voltei para boate. Aí, o quê? O que aconteceu? Eh, Minha mãe deixou eu voltar a morar na casa dela com meu filho. Eu morei com meu filho lá quando ele estava novinho. E aí, eles moravam naquele um cômodo ainda. Aí eu fazia mamadeira e antes de apagar a luz, porque depois que apagasse a luz, não podia acender a luz, que era um cômodo só. Eles me xingavam tudo. Eu comprei um bercinho, aqueles lados que abre, né? E aí eu encostei minha cama no bercinho. Aí eu fazia mamadeira de mingau, colocava no pé do berço. E ele chorava de noite. Aí eu procurava ele, no berço ele não estava. Aí eu enfiava a mão debaixo da cama. Ele estava dormindo debaixo da cama no chão gelado. Porque ele caía do berço. Aí eu conseguia achar ele, punha ele, puxava ele assim, punha ele em cima do bercinho dele, caçava a mamadeira com a mão, com a outra mão eu achava a boca dele, segurava na boca dele e enfiava a mamadeira gelada.
porque eu não podia acender a luz. O dia que eu acendi a luz, meu pai e minha mãe xingava todinha, todinha. Aí foi quando aí eu saía para arrumar serviço para morar fora. Aí depois, ele já estava na creche, já estava com 1 aninho, 2 anos, eles começaram a gostar da criança, mas o ódio de mim era muito grande. Aí ele já mudou para uma casa maior, que tinha 2 quartos, uma cozinha, uma sala, 4 cômodos. E aí os quartos lá, as minhas 2 irmãs que dormia. E eu pus uma caminha para mim lá. Ai, Jesus, meu Deus, só Deus. Aí, o que que acontecia? Ele pegava e ele pegava no pé da cama eu punha um caixotezinho, então fechava esse caixote. Eu levantava de manhã, levava meu filho, final de semana eu trabalhava também. Aí eu arrumava alguém para olhar. Quando eu chegava, eu olhava o meu filho passou o dia inteiro na lama, comendo lama podre. Ele judiava muito meu filho lá, mas as minhas irmãs já grandes não podia olhar meu filho. Minha mãe não trabalhava, não podia olhar meu filho, porque ela me odiava com ódio terrível. Minha mãe me odiava com ódio terrível. E a gente sempre quer a mãe, a gente quer um abraço de mãe, né? E aí foi isso. Esther, Só porque você viu o tempo aí, gente? não, eu finalizo porque assim, o tempo não dá para finalizar todo, né? E também falta pouco. Falta esse ponto, Esther. É muita água ainda. Aí você decide, né? Se eu conto tudo agora, se eu resumo, ou se eu conto o resto Ela, depois. ela foi a primeira pessoa que contou bem detalhadamente, né? Todo mundo vem cá, o testemunho mais longo nosso foi de 2 horas, mas ela fala, e é bom, sabe? Ela vai falando detalhe por detalhe. Aí ele falou isso, aí ela falou Mas eu aquilo. não contei tudo. Não detalhei. Imagina, né? Eu Eu vou ter que resumi. colocar uma censura para maiores de 16 anos. Exatamente, porque assim, na realidade hoje, os jovens de hoje, né, a turma adolescente hoje, eles têm uma ideia, né, de como é bom a rua, como é bom ser livre, como é bom, entendeu? Então isso daí é muito É a sofrido realidade. que eu passei, porque assim, é muito tempo, gente, é 5 anos. 5 anos morando na rua, 5 anos, sem mãe, sem pai, né. Então assim, o que nem as adolescentes: "Ai, vou usar um baseado hoje é normal, você passa na feira, né, alguém tá usando um baseado, você passa na praça, é normal um baseado hoje. Gente, mas vocês não têm a noção do que você passa. Que nada, é mal lombra, é bom que nada. Então, tem os detalhes das drogas que eu usei, e o que eu passei. Então, eu estou resumindo, né? O detalhe, que lombra que trouxe, aonde que eu fui, com quem que eu andei. Eu andei com ladrão. Eu estava sentado no meu filho, falando, peraí que eu vou roubar aquele cara ali. Vai lá e desce o murro, tapa, dá rasteirão no cara e rouba, entendeu? Eu, assim, se eu for contar detalhes, tem o quê? 5 anos que eu volto para a prostituição de novo, porque eu parei de prostituir depois que o meu filho nasceu e fiquei com ele até os não, fiquei 1 ano. 1 ano não, 1 ano não. Fiquei até os 2 anos e meio. Então, como que foi esse processo dessa volta para a mesma boate? Aí vai entrar todo esse processo, o que que aconteceu comigo, depois vai entrar o meu salvador, entendeu? Deus primeiro colocou um salvador carnal, Meu pai? exatamente, e aí, uns 6 meses depois, Jesus veio para mim e para o seu pai. Entendeu? Aí depois disso vem o quê? Todo o processo nós passamos junto. Então, assim,
processo de maravilha que Deus colocou, onde Deus colocou, e quem Deus